Preste atenção aqui, olha. A semana passada, eu fiquei de finalizar com vocês o assunto. Eu iniciei sobre o governo de Jango, de João Goulart. Veja só, o governo de João Goulart, pessoal, ele foi um governo, assim como eu posso dizer, breve, porque quando ele voltou ao presidencialismo, ele só governou por 1 ano e meio, mais ou menos. Assim, a gente pode se dizer 1 ano e meio. Ele governou o Brasil. Então, o Jango, ele era do partido do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele realizou algumas reformas no Brasil, por exemplo, as reformas de base, que eram o quê? As reformas de base eram o quê, pessoal? Eram as reformas que ele tentava o quê? Ele tentava a extensão do voto direto aos analfabetos, aos militares de baixa patente, reforma agrária, nacionalização das empresas farmacêuticas, educacional dos serviços públicos, a limitação de remessa de dinheiro, no caso de lucros para o exterior. Então, ele quis fazer uma reforma. Outra coisa que foi no governo dele que ele defendeu, pessoal, foi a questão das ligas camponesas, que defendia os trabalhadores rurais pelos abusos cometidos pelos donos da terra. Ele, no governo dele, por exemplo, Jango criou o Estatuto do Trabalhador Rural. Esse estatuto eram leis, pessoal. Essas leis dos trabalhadores rurais, pessoal, tendo os mesmos direitos do que os trabalhadores urbanos. Porque quando foi feito lá em 34, com Getúlio Vargas, só tinha direito mais os trabalhadores urbanos e os rurais não tinham. Os rurais só vão ter esse direito, pessoal, em 1963, quando o Jango ele cria o Estatuto do Trabalhador Rural, que vai ter os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos tinham na cidade. Então, veja só, e no governo dele também, pessoal, tem o golpe civil-militar, pessoal. Esse golpe civil-militar foi o seguinte, pessoal. As reformas de Jango, elas vieram para trazer o quê? Para trazer, diminuir as desigualdades sociais que se havia naquela época. Só que Jango tinha uma oposição muito forte da elite brasileira. Então, havia-se o quê? Passeatas, comícios, tá entendendo? Contra o governo de Jango, acusando que ele era comunista, tá entendendo? E outras coisas. Veja só, pessoal. Então, no dia, por exemplo, dia 19 de março, houve algumas passeatas como Marcha da Família, com Deus e Liberdade em São Paulo, que mobilizou diversas pessoas que eram favoráveis à deposição de Jango. E veja só, pessoal, na noite do dia 31 de março de 1964, tropas partindo de Minas Gerais, pessoal, destinaram ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente. Então, Jango não aceitou o golpe, ele foi deposto. Ele viajou para Porto Alegre para articular uma resistência, mas ele não obteve o que? Sucesso. E no dia, pessoal, primeiro, os militares assumiram o comando do Brasil, pessoal. E no dia 2, o Congresso Brasileiro declarou, pessoal, o regime militar, no dia 2. Então, veja só, então aí iniciou-se o quê? O regime militar. Veja só, na aula de hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a modernização brasileira e as suas contradições. Veja só, essa modernização brasileira e as suas contradições, ela vai entrar, pessoal, no período de Getúlio Vargas. A gente vai pegar no período de Getúlio Vargas e também, pessoal, a gente vai pegar sobre os outros governos, principalmente o de JK,
que vai ser a questão da industrialização. Veja só, até 1930, o Brasil ele tinha um modelo de economia. Qual era o modelo de economia do Brasil? Alguém se lembra aí o modelo de economia que o Brasil tinha naquela época, antes de Vargas, antes de 1930? Qual era o modelo? Café no leite, latifúndios, algo do tipo? Era o modelo da monocultura do café. Então, a agricultura era uma agricultura exportadora, que era a monocultura do café. Então, baseado no que? No latifundiário, na monocultura, no início foi a mão de obra escrava, depois foi a mão de obra do imigrante. Então, veja só, era o café, pessoal. Então, esse modelo ele chegou ao seu desgaste, a gente pode se dizer, pessoal, com a crise de 1929, que a Bolsa de Valores de Nova York, porque o café ele era atrelado à bolsa, ele era vendido em dólar, as sacas de café. Então, veja só, quando Vargas assumiu, Vargas ele iniciou o quê? Uma modificação na economia do Brasil. Então, ele o quê? Ele tornou o Brasil o quê? Industrializado. Então, ele tornou o quê? Ele modernizou o Brasil em outras fontes de economia. E não mais, pessoal, só na agricultura. Então, entra a questão do quê? Da industrialização. Ok? Então, isso iniciou no governo de Vargas, principalmente, pessoal, no governo do Estado Novo, que era o governo da ditadura de Vargas. Então, veja só, e depois depois com o regime democrático, houve esse largo desenvolvimento no Brasil. Então, veja só, aqui, por exemplo, é uma imagem, pessoal, que tem no livro de vocês, que é a vista da Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, uma foto de 1940, para vocês verem como é que São Paulo ela se urbanizou, como é que ela cresceu. Ao fundo tal que é a Igreja da Sé, pessoal, que é uma igreja muito famosa, e aí a praça, pessoal. Então, como é que não só São Paulo, mas outras cidades do Brasil, elas se industrializaram, ok? Então, veja só, pessoal. Então, o governo de Vargas, pessoal, durante os 15 anos, aonde teve o governo provisório, que ele passou de 30 a 34, 1930 a 34. Então, Vargas, ele passou o quê? A investir na industrialização para impulsionar o quê? Esse Estado. Aí vocês podem perguntar, professor, mas isso significou o abandono do modelo agroexportador do Brasil, do café? Não, não abandonou, porque é o seguinte, o capital, o dinheiro do início da nossa industrialização, ele vai vir justamente do café. Então, veja só, Vargas ele não abandonou isso, não. Ele não abandonou, por quê? Porque foi justamente, pessoal, o dinheiro do café que ajudou no processo do quê? Da nossa industrialização. Ok, pessoal? O processo da nossa industrialização. Então, veja só, ele não abandonou. Então, essa nova política econômica que Vargas fez, então surgiu o quê? Uma elite industrial, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, aonde tinha as principais indústrias leves que se tinha antes. O Rio de Janeiro, por ser a capital do Império, e o São Paulo, porque se concentrava como o produtor de café, pessoal. Então, não se concentrava as elites brasileiras e a classe média naquela época. Porque é o seguinte, o dinheiro do café, pessoal, muitos barões do café, eles passaram a investir na indústria. Passaram a investir em empresas, alguns barões do café, pessoal. Que era assim o quê? Assim chamado. Então, veja só, pessoal. Alguma dúvida nessa primeira parte? Alguma pergunta? Alguma pergunta de vocês? Alguma pergunta, minha gente? Então, veja só, continuando aqui, pessoal, continuando, a gente vai ver as disparidades regionais. Vocês sabem que no Brasil
há grandes disparidades regionais, pessoal. Vocês sabem, por exemplo, que as regiões mais desenvolvidas, pessoal, as maiores cidades que nós temos no Brasil, elas ficam principalmente na região sudeste, que antigamente era chamado de sul. Aí depois se dividiu, ficou sul e sudeste. Ok? Porque antigamente era dividido assim, norte, centro e sul. Depois, nos anos 60, foi dividido em norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Ok? Então, por exemplo, a região sudeste se desenvolvia, mas o nordeste ele perdia gradativamente a sua força política e econômica, porque no início da nossa colonização, o nordeste era a parte mais rica do Brasil, por causa do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, e ao longo dos anos o Nordeste foi perdendo essa força econômica e foi perdendo essa força política, pessoal, dentro justamente para a região Sudeste. Então, veja só, pessoal, o centro e o norte, por sua vez, eles tinham pouca atuação dentro do governo federal. Para vocês terem uma ideia, o centro-oeste e o norte, pessoal, o Getúlio Vargas, por exemplo, na época do seu Estado Novo e depois na fase democrática, Getúlio Vargas, por exemplo, começou a expansão do quê? A expansão para o oeste, para habitar as regiões do oeste e também do norte do Brasil, que eram poucas o quê? Habitadas. Então, veja só. Então, a crescente industrialização, pessoal, o eixo Rio e São Paulo, ela foi somada à conquista de direitos sociais conseguidas pelos trabalhadores urbanos a partir de 1930. Com isso, contribuiu bastante para o quê? Para as grandes cidades do Sudeste atrair mais trabalhadores, principalmente do Norte e do Nordeste do Brasil. Então, veja só, eles atraíram muitos trabalhadores, pessoal, muito mesmo. Tem muitos trabalhadores que saíram do Norte e do Nordeste para melhorar as suas vidas, para melhorar as vidas das suas famílias. Então, minha gente, eles vieram para cá. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa que meu pai, ele saiu daqui do Nordeste, pessoal, em 1954 e foi para o Rio de Janeiro. Tá entendendo? Então, eu tenho esse exemplo em casa para melhorar suas vidas. E muitos outros foram para lá. Tá entendendo? Para melhorar a sua vida. Então, veja só, a criação da CLT em 1943, pessoal, foi justamente para o quê? Para os trabalhadores terem os seus direitos, como férias, salário mínimo, condições de segurança e de higiene, tá entendendo? Então, todos os direitos que os trabalhadores, eles lutavam por esses direitos. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre essa parte aqui, pessoal? Uma pergunta? O que é o seguinte? Digam. Alguém falou? Não tem nenhuma pergunta. Então, veja só, pessoal. Para vocês terem uma ideia aqui na tabela, olha. O crescimento da agricultura e da indústria do Brasil. Em 1920, a agricultura é 79% a 21% da indústria. 20 anos depois, pessoal, em 1940, 57% da agricultura e 43% da indústria. E depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, a industrialização brasileira ela ultrapassou a questão agrícola. E veja só, pessoal, a maioria das pessoas nessa época do Brasil, por exemplo, em 1920, morava nos campos. Então, 70% da população, pessoal, morava nos campos e 30% nas cidades. Mas com o crescimento industrial a partir de 1930, houve essa mudança. Em 1970, pessoal, por exemplo, era ao contrário. Era 70% das pessoas morando na cidade e 30% morando no campo. Então, houve o quê? O que nós chamamos de êxito rural, a saída do homem do campo para as cidades. Porque a industrialização, pessoal,
chamava essas pessoas, está entendendo? Porque para o melhoramento de vida. Por exemplo, meu pai contava que ele foi para o Rio de Janeiro, por exemplo, em 1954, ele dizia o seguinte, que os primeiros que foram da onde ele morava, vinham, visitavam os parentes, era com boas roupas, dava dinheiro aos familiares, tá entendendo? Ganhava, era uma bicicleta, um rádio, tá entendendo? Alguns objetos que se tinha na época que comprava. Então, ele disse, isso me chamou muita atenção. Por isso, quando eu completei 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, para tentar a vida. Então, veja só. Então, muitos aconteceram dessa forma. Então, essa tabela aqui, ela está mostrando isso aqui, esse desenvolvimento. Veja só, pessoal. Na política econômica do Estado Novo, veja só, o Estado Novo foi a ditadura de quem? De Getúlio Vargas. Ela foi de 1937 até 1945. Então, Vargas foi 8 anos um ditador aqui no Brasil. Então, veja só, durante o Estado Novo, Vargas tomou muitas medidas para fazer o Estado como motor do desenvolvimento da indústria, como a base do Brasil, tá entendendo? Então, ele deu um salto muito grande na produção industrial. Como eu disse a vocês na outra aula, quando a gente falou sobre Vargas, a gente viu sobre a criação da indústria de base, que foi a Companhia do Vale do Rio Doce, que foi em Minas Gerais, pessoal. Essa Companhia do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, que era para retirar os minérios da terra, e a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, elas são indústrias de base, por quê? Porque é da onde se vão fabricar, pessoal, as outras indústrias. Por isso que elas são chamadas indústrias de base. Além disso, houve também a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, tá entendendo? Que ela foi criada, Paulo Afonso, por exemplo, que manda energia para cá, para nós. Então, veja só, e também foi criado o Conselho Nacional de Petróleo, porque foi descoberto o petróleo, pessoal, na Bahia, na região de Camaçari, que é uma cidade metropolitana de Salvador, pessoal, foi encontrado, então criou-se o quê? O Conselho Nacional do Petróleo, pessoal, que mais tarde, no governo democrático de Vargas, de 51 a 54, ele cria o quê? A Petrobras, a Companhia de Petróleo do Brasil S.A., a Petrobras. Então, veja só, pessoal, Vargas fez isso para o quê? Alavancar o quê? A nossa industrialização. E outro ponto também, a Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco, pessoal, era justamente a questão da energia elétrica. Então, veja só, além disso, o modelo agroexportador do café ainda não tinha sido abandonado, mas Vargas promoveu, por exemplo, a marcha para o oeste. Ele meio que, eu vou dizer assim a vocês, imitou os Estados Unidos, tá entendendo? Essa marcha para o oeste, pessoal, era para promover o que? A ocupação da região do centro-oeste e também do norte do país também, pessoal. Também tem a questão do norte do país. Para o quê? Para ocupar essa região, pessoal. Então, ele deu diversos o quê? Incentivos à imigração para as pessoas que iam para essas regiões. Então, muitas pessoas foram atrás, por exemplo, da borracha, no caso do lácteos, está entendendo? Que é retirada da seringueira, que é uma das matérias-primas que fazem a borracha. Havia também, pessoal, alguns produtos que eles retiravam dessa região. Também a criação do gado, pessoal, a criação da pecuária, do gado nessas regiões. Então, veja só, Vargas, ele deu um incentivo para que essas pessoas ocupassem essa região do Brasil, que era o quê? Quase deserta, essa região do Brasil. Então, veja só, pessoal. Além disso,
Vocês sabem que o Nordeste, pessoal, tem problemas em relação às chuvas, então tem secas o quê? Prolongadas. E essas secas prolongadas também, pessoal, tem os problemas sociais que levam ao aumento da criminalidade. Então, Vargas, ele reprimiu, por exemplo, esses movimentos. Por exemplo, o cangaço. No período de Vargas, pessoal, o cangaço ele foi o quê? Ele foi extinto, porque Vargas combateu esse banditismo social. Porque o cangaço ele é um banditismo social, como eu expliquei a vocês nas aulas presenciais, quando a gente viu a questão do cangaço. Então, ele acabou com o cangaço. Então, 1938, 39, pessoal, no período do Estado Novo, Vargas, a maioria dos cangaceiros, ou eles foram mortos, pessoal, ou eles deixaram a profissão por fazer outras coisas. Então, veja só, pessoal. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? E veja só, a Petrobras, ela foi criada no segundo governo de Vargas, na fase democrata. A Petrobras ela foi criada em 1953, ok? Ela foi criada, é uma das maiores empresas do Brasil, pessoal. E a Petrobras, pessoal, até hoje, ela traz muitos lucros para o Brasil, ok? Veja só, pessoal, aqui está uma foto que tem no livro de vocês, que é a vista da Praça Cívica em Goiânia, a construção de Goiânia, pessoal. Goiânia foi uma cidade construída nos anos 40 para ser a nova capital de Goiás, está entendendo? Então, Goiânia é uma cidade nova, assim, nova eu digo assim, em relação às outras capitais que se tem no Brasil, pessoal. Então, tem uma foto aí, pessoal, a visita da Praça Cívica em Goiânia, tá entendendo? Que foi um dos marcos da política de Vargas para ocupar o quê? O centro-oeste do Brasil. Então, a cidade de Goiânia, ela foi construída durante o governo de Vargas. Ela foi inaugurada no dia 5 de julho de 1942. Ok, minha gente? Que hoje é a capital de Goiás. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tem alguma dúvida, Letícia, sobre o assunto? Alguma pergunta? Letícia, tem alguma Eu dúvida? entendi tudo direito. O que você não entendeu, Letícia? Eu entendi. Obrigada. Então, veja só. Então, a cidade de Goiânia, pessoal, ela foi o quê? Foi um exemplo. Vargas fazia o quê? Propaganda, está entendendo? Mostrando que o Brasil estava o quê? Crescendo, não apenas na parte do Sudeste, mas em todas as outras regiões do Brasil. Então, Vargas fez isso. Veja só, além de Vargas, eu vou falar sobre Juscelino Kubitschek, sobre o seu plano de metas, o desenvolvimentismo de JK, que era o apelido dele, que era através do seu plano de metas que nós vamos ver agora. Veja só, pessoal, esse desenvolvimento que JK fez, pessoal, nas políticas de incentivo à industrialização, à urbanização e o crescimento também da produção agrícola voltada para o mercado interno, JK também fez isso através do seu plano de metas. O que era o seu plano de metas? Esse plano de metas era baseado, pessoal, no slogan da campanha dele. O slogan da campanha dele, ele fazia assim: eu vou fazer em 5 anos o que não foi feito em 50. Ok? Ele dizia isso. Então, era em setores o quê? Estratégicos. Para o quê? Para industrializar ainda mais o Brasil e para o Brasil crescer como uma nação lá fora, sendo respeitada, tá entendendo? Uma nação que estava o quê? Em desenvolvimento. Então, esse modelo que Juscelino propôs, pessoal, através da sua política econômica, é chamada como nacional desenvolvimentista, como é chamado. Então, veja só,
Então, esse plano de metas, o que não fizeram em 50, ele ia fazer em 5, ele passou a investir. Mas vocês podem perguntar, professor, da onde que ele tirou esse dinheiro? Esse dinheiro ele atraía dos capitais estrangeiros, dos investimentos dos estrangeiros. Por exemplo, a instalação de fábricas. Como é que ele atraiu o estrangeiro? Ele dava, por exemplo, o terreno, ou a concessão do terreno, para instalar fábricas aqui no Brasil. Então, as multinacionais, por exemplo, nessa época no Brasil, vieram de bolo em diversos setores de indústria, impostos, redução de impostos, ou se não, pessoal, quase a isenção de impostos. Também, pessoal, permissão de remessa de lucros ao exterior. Então, o dinheiro que eles ganhavam aqui, pessoal, eles poderiam o quê? Mandar esse dinheiro para fora, para as suas matrizes. Então, veja só, autorização também para importar equipamentos industriais. Então, todas essas medidas, pessoal, ajudaram o quê? Ajudaram a atrair o quê? O capital estrangeiro, para que o Brasil se desenvolvesse industrialmente ainda mais. Então, essas medidas, pessoal, as multinacionais vieram, então, o setor automobilístico, então, as primeiras fábricas de carro, pessoal, a ser instaladas no Brasil, a ser fabricadas aqui no Brasil. Criação de bens nacionais de consumo duráveis, como os eletrodomésticos. Então, os eletrodomésticos também no governo de JK, por exemplo, fogão, geladeira, a televisão. Então, foram também criados nesse momento. Então, esse plano de metas, pessoal, eles o quê? Eles tinham 5 setores o quê? Estratégicos, que era energia, indústria de base, transportes, alimentação e educação. Para o quê? Para uma construção de um Brasil o quê? Grande, um Brasil competitivo, que pudesse competir no mercado o quê? Não só nacional, mas também internacional. Então, veja só, professor, esse projeto ele deu certo em partes, a gente pode se dizer, em partes. Por que o senhor está dizendo isso, professor? Em partes. Porque é o seguinte, esse projeto, ele também, por exemplo, ele criou a SUDENE, que era a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Porque é o seguinte, porque esse investimento que ele fez, um plano de metas nesses setores, a industrialização ela se concentrou no Sudeste. Então, nas outras regiões, pessoal, foram poucas indústrias. Segundo, houve o endividamento da dívida externa do Brasil. Então, a dívida externa do Brasil, a dívida que o Brasil tem com os países lá fora, ela aumentou. E, com isso, elevou o quê? A inflação. Então, a inflação brasileira nessa época, pessoal, ela foi enorme. Então, por exemplo, a construção de Brasília. Vocês sabem que o modelo desse desenvolvimento de Juscelino Kubitschek vai ser a construção da nova capital, que foi o quê? Brasília, como a gente estudou na aula anterior. Então, a construção de Brasília, ela foi o quê? Importante, porque transferiu a capital do Rio de Janeiro para o quê? Para o centro-oeste do Brasil. Então, tiraram um pedaço de Goiás e fizeram uma cidade o quê? Planejada. Vocês sabem que Brasília é uma cidade planejada, ela é no formato de um avião. Então, construiu-se o quê? A nova capital, porque foi uma promessa de campanha dele. Mas só que a construção de Brasília, pessoal, levou também ao endividamento externo do Brasil. Então, o Brasil se endividou muito com os países de fora, porque o Brasil pegou muito dinheiro emprestado para a construção de Brasília. E com isso, pessoal, levou-se o quê? A inflação do país. Então, a inflação do país, ela o quê? Cresceu muito.
nesse tempo aí, cresceu muito. Então, pessoal, a gente pode se dizer que nas eleições de 1960, mesmo Juscelino Kubitschek, pessoal, tendo prestígio e a aprovação do mandato dele, mesmo com essa crise econômica que o Brasil estava passando, com a inflação, ele não conseguiu eleger o quê? O seu sucessor, que era o general Henrique Teixeira Lopes. Juscelino ele foi derrotado nas eleições, o seu candidato, pelo grupo de oposição, que era o grupo da UDN, liderado por Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros venceu as eleições. Então, esse foi um dos motivos que JK perdeu as eleições, pessoal, de 1960. Ele não fez o seu sucessor. Ok, pessoal, ele não fez. Aí aqui, pessoal, nessa imagem, tem o funcionamento, pessoal, o funcionamento esquematizado aí de uma hidrelétrica, a força da água de um rio que gira a turbina, que está, por sua vez, movimento gerador, que produz o que? Energia elétrica. Então, a energia é a distribuição por linhas de transmissão. Vocês sabem que 70% da nossa energia, ela é uma energia que vem de quê, pessoal? Hidroelétricas. Ela vem pela água. Porque como o Brasil é um país grande em extensão territorial, o Brasil tem muitos rios. Então, aproveita, pessoal, a força desses rios para o quê? Para a fabricação e a transmissão de energia, o quê, pessoal? Elétrica. Ok? Veja só, pessoal, vocês vão colocando o nome de vocês aí, pessoal, no chat, por favor. O nome de vocês e a série da chamada. Então, veja só, pessoal. Para eu finalizar aqui com vocês essa parte do golpe civil-militar. Veja só. O golpe civil-militar, pessoal, ele durou, vocês vão estudar em outra aula, a ditadura civil-militar do Brasil, ela durou, pessoal, 21 anos. Ela foi de 1964 a 1985. E esse golpe, como eu falei a vocês aqui, pessoal, que o sucessor de Juscelino Kubitschek, que foi Jânio Quadros, pessoal, que foi o candidato da oposição que venceu, ele só passou 7 meses como presidente da República. Ele herdou essa dívida, ele tentou controlar os gastos públicos e negociar a dívida externa, só que ele não conseguiu, pessoal, ele não conseguiu, abandonou a prática de imprimir dinheiro, pessoal, para salvar os débitos. Houve uma desvalorização da moeda brasileira. Nessa época, a moeda brasileira era o cruzeiro, perdão, era o cruzeiro, ele foi abandonado, o cruzeiro real, como era chamado, cruzeiro real, que foi abandonado, tiveram que fazer uma nova moeda, que foi o cruzeiro. Então, veja só, uma inflação gigantesca, Jânio Quadros, com suas políticas internas e externas, ele perdeu o apoio do seu partido da UDN, teve que renunciar, pessoal, o mandato, ele renunciou, como eu disse a vocês, pessoal, na outra aula que passou, que ele renunciou até hoje. Os historiadores acreditam que ele fez aquela carta de renúncia para depois dar um golpe. Se o povo apoiasse ele, botasse ele nos braços, ele dava um golpe para ser um ditador. Que ele nunca admitiu isso nas suas o quê? Nas suas entrevistas, está entendendo? Porque o Jânio Quadros ele morreu em 1997. Jânio Quadros, pessoal, ele é um fenômeno político, porque ele ocupou todos os cargos, pessoal, políticos no Brasil. Ele foi vereador, foi prefeito de São Paulo, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi governador de São Paulo e foi presidente da República.
e senador, pessoal. Ele ocupou todos os cargos na política brasileira. Eu acho que não tem outro que apoiou, não, pessoal. Assim, não tem outro político no Brasil que ocupou todos os cargos do Brasil, não. Na política. Eu acho que não tem outro, não. Eu desconfio se tem algum outro. Mas ele ocupou todos os cargos, pessoal. Todos. Então, veja só, pessoal. Então, quando o João Goulart Jango assumiu, pessoal, como eu disse a vocês, ele governou por 1 ano e meio e houve o quê? Houve o golpe veio, tá entendendo? Com o apoio dos setores conservadores da sociedade, principalmente a boa parte da elite, e combinaram o golpe de 1964, daí que instaurou a ditadura civil e militar. Aqui, por exemplo, pessoal, é a marcha da família, pessoal, que foi em 19 de março, que eu falei para vocês no início da aula. Aí a foto, pessoal, a marcha da família com Deus e Liberdade, que ocorreu no Brasil no dia 19 de março de 1964. Aí, ó. Isso aí, essa foto, pessoal, é na cidade de Recife, porque essa marcha foi em diversas cidades e protestava contra as reformas de base de João Goulart. E dias depois aconteceu a sua deposição do cargo de presidente da República. Ok? Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta sobre o assunto de hoje? Não, tá dando para entender bem. Repetir os 5 setores estratégicos do plano de JK. Do plano, eu posso citar, Gabriela, energia, indústria de base, transportes, alimentação e educação. Mais alguma dúvida, minha gente? Veja só, o segundo link, eu vou botar para vocês, eu vou abrir para vocês, eu só vou orientar o exercício, preste atenção, eu só vou orientar o exercício para vocês, que vocês vão fazer, aí eu vou fechar esse link, porque eu tenho que criar esse link, tá entendendo, pessoal? Aí eu vou fechar depois, e aí vocês vão fazer o exercício na segunda aula, e eu vou orientando vocês pelo Zap. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou orientando vocês no Zap. E 11 horas, vocês vão fazer o quê? O simulado, como eu iniciei para vocês hoje. Ok, minha gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? E o link aqui vai acabar alguns segundos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, minha gente? Do que eu falei aqui com vocês? Alguma pergunta?